Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Que nos diz: assim, pois, debaixo. seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Ou não destruas a obra de Deus por causa da sua opinião. Seria uma tradução ou uma interpretação mais correta para o nosso contexto, nossos dias. Aqui fala de duas coisas extremamente importantes, que é o sentimento do meu coração. Primeiro, seguir as coisas da paz e que promove edificação. E segundo, uma advertência: não destruir a obra de Deus por causa da nossa opinião ou por causa daquilo que nós seguimos, que aparentemente são corretas, são boas, mas no lugar de produzir edificação, produz destruição. E essas advertências têm a ver com a responsabilidade humana. Deus edifica a sua obra, o inimigo trabalha para destruir. Deus edifica a sua obra usando os seus servos. Satanás danifica usando os seus servos. Existem anjos de luz e anjos das trevas, apóstolos da luz e falsos apóstolos das trevas. Existem obreiros do Espírito Santo e obreiros de um outro espírito. Mas o grande problema é quando os que são usados para destruir a obra de Deus são também os servos de Deus. Quando entra um espírito de orgulho, de independência, de teimosia, e se segue princípios, atitudes, comportamentos que aparentemente são bons, mas que vamos ver o resultado, e o resultado, no lugar de ser edificação, se tornam destruição. Vocês se lembram quando certa vez Eliseu parou num lugar e falou para preparar comida, e alguém viu uma planta muito bonita e colheu os frutos daquela planta muito bonita e picou e colocou dentro da panela? Acho que está em 2 Reis 22. E o povo foi comer. E daqui a pouco alguém gritou: tem morte na panela. A atitude daquele rapaz foi ótima, foi boa. A intenção dele foi boa. Só que ele se envolveu com uma planta que ele não conhecia, e era veneno. Era uma contribuição para o bem que estava gerando morte. E as pessoas que comeram foram ingênuas, porque elas comeram uma comida acreditando ser boa, mas havia morte. Então Eliseu mistura a farinha e faz o milagre, cura aquela comida e ninguém morreu. Mas não é pelo fato de alguém estar fazendo uma coisa boa, não é pelo fato de alguém querer contribuir, que significa que ele possa contribuir da maneira que ele acha, e que, ainda que aparentemente as coisas sejam boas, como aquela planta, de fato elas sejam boas. Quase sempre as coisas mais destrutíveis são as que aparentemente são as melhores. Isso é muito estranho, que na nossa própria vida é assim. Nós somos surpreendidos por tragédias na nossa vida, seja na vida profissional, familiar, espiritual, às vezes com pequenas atitudes que tomamos, pequenas coisas que aparecem no nosso caminho que parecem ser inofensivas. Como disse Salomão: apanhai-me as raposinhas que danificam a vinha. Quer dizer, não são as grandes raposinhas que todo mundo enxerga, mas são as pequenininhas que passam pelas cercas e elas danificam as vinhas. O tempo que nós estamos vivendo, se você ama o Senhor, se nós amamos o Senhor, nós não podemos nos contentar apenas ser uma assembleia na nossa cidade onde tudo vai bem. Talvez isso seria um estágio de uma igreja nova.
estarmos felizes como jovens enamorados. Mas deve existir um grande desejo no nosso coração pela glória de Deus no tempo que nós estamos vivendo. Um grande desejo no nosso coração pelo avanço da obra de Deus no nosso tempo. Um grande desejo de responsabilidade espiritual, de não sermos apenas uma assembleia que receba, mas uma assembleia também que se torne um ambiente onde, como o rio de Deus, possa fluir e atingir muitos outros lugares. Nós encontramos assembleias que não vão bem, e a cegueira e o orgulho é tão grande que quando se pergunta como estão, eles falam que estão muito bem. Mas encontramos assembleias que estão indo bem, e parece que de alguma forma, de fato, não tem problemas extravagantes, mas estão piores do que aquelas que estão tendo problemas. Por quê? Porque eles estão satisfeitos. E quando entra um estado de satisfação, entra uma estagnação, uma paralisia, uma ausência de fome, entra uma mornidão espiritual. E isso se torna como aconteceu em Laodiceia. Tem fama que vive, porém está morta. Ela não está desesperada por Deus e não está indignada com a situação que nos rodeia em nosso tempo. Nós vivemos um tempo extremamente difícil. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. Paulo falou que os últimos dias, os últimos tempos seriam tempos trabalhosos. Quando você encontra João falando, João fala dos últimos dias como a vinda do anticristo. Pedro fala dos últimos dias que viriam falsos obreiros, como ocorreram com falsos profetas na sua época. Ou seja, todos aqueles que realmente andaram com Deus, não apenas no primeiro século, mas andaram com Deus ao longo da história da igreja, eles estavam olhando para o tempo do fim, e eles estavam desejosos, por um lado, de se preparar para a volta do Senhor. Eles não estavam vivendo nessa terra como se fosse dessa terra. Eles não estavam querendo criar raízes profundas nessa terra como se Jesus não fosse voltar. Eles entendiam que são peregrinos e forasteiros. E por isso eles não eram levianos, não eram mundanos, não eram pessoas agarradas com essa terra. Então eles amavam a volta do Senhor. E por outro lado, eles estavam preocupados em como cooperar com Deus no tempo do fim. Se aquela geração do primeiro século foi fiel, como Davi falou que foi fiel à sua própria geração, o relato diz assim, foi Estevão que falou em Atos, eles também queriam ser fiéis à sua própria geração. Quando uma geração não está ardendo em chamas, ardendo em paixão, ardendo em zelo pelas coisas de Deus, essa é uma geração apostatada. Nós devemos ser desafiados a querer ser fiéis ao Senhor na geração que nós estamos vivendo. Quando uma geração não é fiel, uma região não é fiel, um povo não é fiel, um país, Deus levanta outros. Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel ao seu propósito. E de onde menos esperamos, o Senhor faz coisas novas. Não devemos acreditar que nós estamos vivos porque merecemos estar vivos. Estamos vivos simplesmente porque Deus é misericordioso e nos protege. Não. Nós merecíamos o inferno, não merecíamos nem a salvação. Estamos salvos pela graça de Deus. Nós estamos vivos porque Deus tem um propósito. E esse propósito não é nos fazer o bem, não é nos manter sem tribulação, sem doença, com a vida financeira ajustada. Não, esse não é o propósito de Deus. Isso é o falso evangelho que prega a teologia da prosperidade. Não. Isso é humanismo, isso é hedonismo, o homem viver para ser feliz a qualquer custo. E agora Deus se torna o seu escravo e não o seu Senhor. Não, não é para isso que nós estamos vivos. Nós estamos vivos porque Deus tem um compromisso com o seu propósito em Cristo. E Ele nos sustenta e quer nos atrair para Ele.
mas tem esse desafio de nos desarraigar de qualquer coisa que toma o lugar dele, para que ele possa contar conosco nesses dias. Se nós tivermos uma vida alinhada com o Espírito Santo, seu ministério é glorificar Jesus, será impossível não perceber que o Senhor está às portas. Será impossível não ter o senso de que o Senhor está voltando ou que nós partiremos a qualquer momento. Será impossível não perceber que não vale a pena viver nessa vida a menos para contribuir com as coisas que o Senhor nos entregam para servir e que terão repercussões na eternidade. Porque qualquer coisa que fizermos aqui, que não estivermos alinhada com o Espírito Santo, com a direção de Deus conforme o seu propósito, isso será queimado como palha. É uma tolice viver perdendo tempo com coisa terrena, com coisas que não têm nada a ver com a obra de Deus. Nós devemos trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, mas isso não pode ser o foco da nossa vida. Tudo isso tem que ser aspecto da mordomia para sermos fiéis ao que Deus chamou a cada um de nós. E quase sempre nos perdemos quando prosperamos. E às vezes tem que ver a tribulação, a perseguição, a escassez para nos atrair de volta. Parece que essas coisas são como ecos da palavra profética do Senhor, gritando para a gente voltar de volta ao propósito do Senhor. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil. E não devemos ter dúvida de que há um tempo de apostasia muito grande, aonde muito do povo do Senhor é muito superficial. E raramente na história da igreja tivemos tanta superficialidade como o tempo que nós estamos vivendo. Deus pode contar com muitos poucos hoje, infelizmente, do seu povo. Ou nós somos nenéns em Cristo, bebês em Cristo, ou nós estamos muito embaraçados com as coisas dessa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Há um senso da ira de Deus que cedo vem sobre essa terra, e uma comodidade enganadora do povo de Deus, como se dias de tribulações não viriam, mas eles virão, e eles já estão em muitos lugares. Saiu há cerca de 20, 30 dias atrás o censo da missão Portas Abertas, dos 50 países que mais perseguem os cristãos. E será que nós estamos tão cegos que nós não percebemos que isso está chegando à nossa porta? Porque há irmãos sendo perseguidos em Cuba, em Zona da Mata da Colômbia, aparece na estatística, em México, e agora nós temos aqui a situação terrível na Venezuela. Nós temos lidado com irmãos na Venezuela. Ontem eu conversei com irmãos na Venezuela e também em Pacaraima. Eu voltei terça-feira de Manaus, Amazonas, e lá encontramos vários irmãos fugidos da Venezuela, são nossos vizinhos, e uma situação terrível. E a questão não é simplesmente que Maduro, o presidente da Venezuela, ele seja um ditador, uma ideologia marxista. A questão é o ódio e a fúria de Satanás pelo povo de Deus que usa esses homens. Assim como Satanás usou Hitler e tem usado líderes autoritários, ditatoriais, para destruir o pobre, o simples, mas especialmente a obra do Senhor, essas coisas estão ao nosso redor todo o tempo. E nós precisamos acordar, porque isso pode ser um alerta para nós. Não dá para a gente dormir tanto no tempo que nós estamos vivendo e comer com tanta tranquilidade, se você sabe que tem irmãos morrendo queimado e crianças morrendo de fome do seu lado. Nós somos ricos e os nossos irmãos estão vivendo com um salário de R$30 por mês. Eu estou lidando com uma casa que são 3 famílias morando junto para reduzir custo. Só uma pessoa trabalha e ganha o relativo a R$24 para passar o mês inteiro. Tudo que consegue comprar, se quiser carne, é 1 quilo de carne só. Um pedacinho de queijo, talvez. Eu ia fazer uma entrevista com um jovem
na Amazonas, em Manaus, mas eu perdi a voz no domingo, literalmente, tinha sofrido esse ataque antes, que eu não falava nenhuma palavra depois. Ele era um engenheiro, estava trabalhando numa empresa, e para complementar a renda fazia Uber e também fazia trabalho elétricos por fora, aqui chamamos de bico. Mas ele falou: meu irmão, mesmo assim, sendo um engenheiro e trabalhando numa empresa, eu estava passando fome. 3 trabalhos. Um trabalho profissional e 2 paralelos. A minha esposa com 8 meses para dar à luz, mas começamos a ver que as mulheres entravam com seus nenéns, as suas barrigas para ter filho, algumas voltavam vivas e outras não voltavam. E morriam cerca de 15 crianças por mês, numa maternidade pequena, ou 15 por semana, já não lembro. E eles vieram fugido para o Brasil, entraram em Pacaraima, onde temos amigos ali, moraram embaixo de um pé de manga, orando e chorando para ninguém comer a manga, porque estava alimentando seus filhos ali. E os irmãos receberam eles nessa situação. Hoje eles estão em Manaus. Isso é um caso. Falou: Gerson, muita coisa que a mídia não fala, mas hoje um médico, quando olha 10 doentes dentro do hospital, ele escolhe um para tratar e os 9 morrem. Literal, porque não tem comida, não tem medicamento, não tem nada. E a imprensa não pode passar isso. E ele soube casos de médicos que tiraram a própria vida, se suicidaram, porque eles treinaram a vida inteira, estudaram para isso, e hoje, diante dessa calamidade, eles não suportaram. Eu não falo isso para sensibilizar os irmãos, mas falo isso até para perturbar os irmãos, não para sensibilizar, porque nós precisamos acordar, irmãos, de que nós estamos vivendo tempos terríveis. Agora, a grande tragédia não é essa. A grande tragédia não é a tragédia humanitária, a crise política, social, entre as nações que estão passando por esse colapso do nosso tempo. Esse não é o nosso problema maior. O nosso maior problema hoje é falta de homem de Deus e mulher de Deus. Esse é o nosso maior problema. Faltam de pessoas que consagram as suas vidas para servir o Senhor. A maior tragédia é a apostasia. É o engano, onde o povo está cantando, como dizia W. Tozer, os cristãos não falam mentira. Os cristãos vão domingo aos cultos e cantam as suas mentiras. Que às vezes nós estamos cantando mentira, de que nós amamos o Senhor, adoramos, entregamos tudo, mas na verdade vivemos uma vida totalmente descomprometida. Ninguém pode falar que tem uma vida de compromisso com Deus se não for um intercessor, se não for uma mulher e um homem de oração. Um dos primeiros sintomas de que nós consagramos nossa vida ao Senhor é quando amamos mais oração do que a nossa cama, aonde amamos mais os nossos joelhos no chão do que os nossos edredons. Se nós homens temos cabelo no joelho, nós estamos com um problema grave. Não somos homens de oração. E porque a obra de Deus está nesse colapso tão grande hoje, irmãos? Porque nós resistimos o Espírito Santo, no sentido de que Ele tem nos dado tudo, mas não tem ganhado tudo de nós. Nós estamos distantes. Encontrarmos uma assembleia, onde tem sido uma assembleia que está aprendendo a orar e ter um ministério de intercessão, de comunhão, de unidade, de serviço, se tornou algo raro nos dias que nós estamos vivendo. E os líderes estão felizes porque são mestres. E às vezes tem sido um problema que existe uma intoxicação de conhecimento intelectual. Vocês que são mãe e pai sabem do que eu estou falando. Quando seus filhos estão intoxicados com algum alimento, não é que o alimento é ruim, mas de tanto comer, ou fora de hora, ou às vezes não é a comida para aquele momento, às vezes a criança fica intoxicada. E você vai fazer o quê? Vai dar mais comida para ela? Você não faz isso. Às vezes até o fato de beber água ela faz vômito. Quando há uma intoxicação é tempo de parar de comer e mudar de estratégia.
Hoje há uma intoxicação de tanto conhecimento, de tantas conferências, de tantos livros, de tanta literatura, onde nós estamos sendo condicionados a ficar um povo que estamos inchados na ciência e sem amor que produz edificação. E as pessoas estão satisfeitas porque estão aprendendo, mas Jesus nunca falou uma palavra que não fosse para ser obedecida. Ele nunca tomou uma iniciativa que não fosse para nos conduzir à obediência. Jesus começou a fazer e a ensinar. Seu método era ensinando, fazendo. E hoje nós aprendemos tantas coisas que não praticamos, e talvez se praticássemos 2%, 5% do que a gente ouve e balança a cabeça que sabemos, talvez a nossa situação não seria tão lamentável como é hoje. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Mas nós estamos, por um lado, diante de uma crise no cristianismo. O que se chama hoje cristianismo é o judaísmo antigo. O judaísmo achava que era o povo de Deus. E o judaísmo perseguiu o Senhor Jesus, os apóstolos, e matou o povo de Deus. Era um povo de Deus secularizado e apostatado. O cristianismo hoje é o catolicismo recente. É uma religião oficial. Falar que é cristão hoje se tornou quase uma moda. O Senhor nos chamou para ser seus discípulos de fato e sermos cristãos de fato, mas não a cristandade apostatada que nós estamos vivendo. Os Estados Unidos hoje, ele é um país cristão cultural, mas o berço de quase todas as crises morais e decadência do mundo nasce em Hollywood, nos Estados Unidos. Um país cristão, onde cerca de 40% dos pastores estão envolvidos com adultério, onde um índice muito grande de jovens estão tendo relações sexuais fora do casamento e jovens se engravidando, onde igrejas tradicionais estão autenticando o homossexualismo, onde a teologia da prosperidade nasceu, onde o humanismo cresceu, onde o universalismo, onde prega que Deus é bonzinho e está todo mundo salvo, também nasceu. Quando olhamos para a Europa, que até então, século XIX e XX, o berço de grandes avivamentos com Spurgeon, e século XVIII com George Whitefield, com John Wesley, e depois com grandes mestres como Lloyd Jones, ou profetas como Sparks, hoje está apostatado, irmãos. Os grandes lugares onde foram púlpitos dos homens de Deus se tornaram prostíbulos, cinemas, teatros, qualquer coisa, restaurante. E há uma apostasia. Inclusive, enquanto as mulheres não querem ter filhos, as mulheres orientais, está havendo uma migração islâmica para a Europa, a primavera islâmica, árabe, digo, onde a ambição das mulheres é ter 10 filhos, 12 filhos. Quando tem 5, elas se sentem amaldiçoadas. E elas treinam seus filhos para serem terroristas, boa parte delas, ou no mínimo, um bom islã. Um bom islâmico. E aqueles que dizem ser povo de Deus não querem perder os seus corpos como manequim, por isso é melhor não ter filhos. É um tempo difícil, irmãos, onde a primavera árabe está abraçando não só a Europa, mas o mundo inteiro, e há fortes indícios de que nós teremos problemas muito graves daqui para frente no mundo inteiro, né? Especialmente na Europa e também aqui. Talvez a gente não esteja ciente de que vivemos dias tão terríveis na terra. Quando o Senhor falou assim: Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os profetas e vocês estão apedrejando os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, vocês não quiseram. Eles estavam muito bem, estavam acomodados. O Senhor ia trazer um problema para eles. Por que matavam o homem de Deus? Porque eles eram como Elias, os perturbadores de Israel. Quando o povo de Deus tem um fim em si mesmo, de ser só uma igrejinha boa, gente boa, eles não querem o homem de Deus. Eles são perturbadores.
Jesus falou: ah, Jerusalém, se você soubesse pelo menos hoje, nesse dia, o que será a tua sorte. Mas isso agora está oculto aos teus olhos, porque virão dias em que cercarão você de trincheiras. E haveria calamidade como nunca houve no mundo antigo, em Jerusalém, em Israel. Eles não perceberam o que Jesus falou. Então, Roma invadiu Jerusalém no ano 70, a cidade foi queimada, e vocês conhecem a história que muito do povo de Deus foi dizimado e perseguido por muitos lugares. Por que tudo isso, irmãos? Porque o povo estava cego, estava satisfeito com a religião. E hoje parece que não é diferente. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Não deveríamos estar satisfeitos se estamos bem num país democrático, em igrejas sem crises, talvez grandes, mas temos alguns problemas, mas se não tivermos avivamentos. Falava para o Pablo, né? Agora há pouco no almoço. Isso aqui é uma coisa bem ordenada, sem problema, bonitinha, é um cemitério, é o melhor que tem. Às vezes a igreja está como um cemitério. Falta poder, né? Falta as intervenções de Deus, falta avivamento. Mas às vezes nem dependemos do Espírito Santo para as coisas serem mudadas, né? Então eu não creio que Deus nos quer simplesmente com uma ortodoxia correta, uma liderança correta, um povo bem ajustado, mas inútil. Para que serve isso, irmãos? Certa vez Spurgeon orou: ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem, porque ele descobriu que a igreja estava como um cemitério. Se não formos viver para ser usado por Deus, não vale a pena viver, irmãos. É melhor partir e estar com Cristo, como disse Paulo, que ele preferia partir e estar com Cristo, que era muito mais ganho, mas porque para que sua obra tivesse aumento, tivesse lucro, para que ele servisse os irmãos, então ele ia ficar. Mas ele não ia ficar por ficar, porque esse mundo é bom. Não, esse mundo aqui é o palco de Satanás. Aqui não é um campo, aqui não é um lugar de lazer, isso aqui é um campo de guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos numa batalha terrível. Como ter prazer nesse mundo que é hostil e matou o nosso Senhor e é um mundo de pecado? Então nós devemos desejar ser um povo que ama o Senhor e um povo que seja usado por Deus. Graças a Deus pelo seu trabalho, mas qualquer ateu pode trabalhar melhor do que você. Não seja um miserável que você gasta a sua vida só em trabalhando, ganhando dinheiro. Para que serve isso? Deus nos deu tudo isso, mas o propósito maior não é isso. O propósito maior é sermos homens e mulheres usados por Deus, nem que o nosso ministério seja apenas orar. Seja só, isso já seria uma grande coisa. No tabernáculo, raramente você vai encontrar alguém falando das estacas do tabernáculo, você vai encontrar falando do candelabro, do altar, da arca, das cortinas. Eu não lembro se eu ouvi alguém falar das estacas do tabernáculo. Que as estacas não aparecem, elas estão enterradas dentro da terra, mas o tabernáculo era amarrado por essas estacas, e se não tivesse estaca, esse tabernáculo não estaria de pé. Então hoje tem muita coisa visível, mas aqueles homens e mulheres que são como estacas, que têm um ministério oculto, mas são pessoas que sustentam a obra de Deus pela oração, pela obediência, pela unção, está se tornando algo escasso hoje. E muitas vezes a igreja como tabernáculo não pode ficar de pé. Nós temos divisões após divisões em muitos lugares porque faltam estacas, faltam colunas, faltam irmãos e irmãs maduros que sustentam a obra do Senhor. Esses versículos, Romanos 14, 19 e 20, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as coisas da edificação. Nós temos que seguir adiante. Mas o que temos que seguir? Nós temos que seguir as coisas que promovem a paz
e aquelas coisas que produzem edificação. Se não produz edificação, nós somos muito políticos. Às vezes estamos agradando homens, não estamos agradando a Deus. Nós não devemos perder tempo com pessoas que não estão seguindo a Deus. Não devemos ser amigos de pessoas que não são amigos de Deus. Podemos ser colegas, mas não podemos gastar o nosso tempo com isso. Se as coisas não estão produzindo edificação, essas coisas estão nos amarrando, estão nos cozinhando. E o 20 diz: não destruas a obra de Deus por causa da tua, parafraseando, opinião. Quando você e eu olhamos um pouquinho da história da igreja, ficamos abismados, né? As coisas vinham muito bem, daqui a pouco algo aconteceu e a presença de Deus foi embora. Muitas pessoas foram embora. Almas pararam de ser salvas. E os obreiros que até então eram amigos, às vezes se tornaram inimigos. O que aconteceu, irmãos? E aí, alguns ainda continuam congregando, dançando, cantando, como se tudo estivesse bem. Não. Uma tragédia aconteceu. E precisamos discernir essas coisas, porque está muito além do aparente. Quando no final do livro de Êxodo, não precisa abrir, Moisés terminou a casa, o tabernáculo, e diz a Bíblia que ele fez tudo conforme o Senhor ordenou. O que aconteceu quando Moisés consagrou a Deus o tabernáculo? Diz que a presença de Deus encheu de tal maneira que Moisés saiu. A nuvem de Deus encheu e aquela nuvem passou a conduzir o povo de Deus. O enchimento da glória de Deus, porque houve consagração, santidade e obediência. Mas quando você chega no capítulo 8 de Ezequiel, Deus pega Ezequiel pelos cabelos, leva ele para ver a situação da casa e manda Ezequiel olhar por um buraco na parede. E Ezequiel primeiro viu o ídolo do ciúme que estava na entrada da porta. Uma imagem de ciúme. Aquela imagem tomou o lugar da primazia de Deus, da centralidade de Deus. E aquilo ali falava de uma preferência que o povo tinha em colocar coisas no lugar de Deus. Um ídolo que metia ciúme em Deus. E o Senhor falou para Ezequiel que haviam coisas mais terríveis do que essa. E ele olha pelo buraco, ele viu que os sacerdotes, eles haviam colocado muitas imagens dentro da casa, nas paredes, pintando idolatrias. Eles cultivavam os seus ministérios. Eles tinham prazer neles mesmos. Eles tinham prazer nas suas próprias lideranças. Eles tinham prazer nos postos que eles tinham. Aquelas imagens nas paredes representavam o ego de cada um deles. E Deus está falando para Ezequiel: como é que eu vou habitar nessa casa? Havia pecado, idolatria, falta de santidade, erros. O povo foi levado cativo. E a parte mais dura do livro de Ezequiel é que a glória de Deus deixou a casa de Deus. Uau! Para que serve a casa de Deus se eles não estão seguindo as coisas que produzem edificação, eles estão seguindo as coisas que produzem destruição? Estão entendendo, irmãos? E aí foi um tempo de cativeiro. Depois veio o cativeiro pelo período das profecias de Jeremias. O povo ficou cativo 70 anos. Eles não acreditavam que Deus permitiria os inimigos destruir a casa de Deus, porque a casa de Deus falava da presença de Deus e a cidade do testemunho de Deus. Jerusalém era o lugar da glória de Deus. Jerusalém era a cidade mais importante do mundo, porque era o lugar onde a presença de Deus deveria estar.
a casa para a presença e a cidade para o testemunho. Mas uma vez que entrou a rebelião, o contentamento, e eles deixaram de ouvir os profetas, Deus tirou a sua mão de proteção sobre Jerusalém. E agora teve o cativeiro da Síria, as 10 tribos, e depois o cativeiro, as 2 tribos do sul. E essas tribos do sul foram levadas para a Babilônia. Lá eles ficaram 70 anos cativos, porque eles se rebelaram contra Deus. Para que serve a casa de Deus, onde Deus não tem lugar? A casa de Deus é para revelar o caráter de Deus, mas se são os homens que estão revelando o seu caráter, deixa de ser a casa de Deus. Se são as preferências humanas e não as preferências de Deus, deixa de ser a casa de Deus. Se não é a palavra de Deus, mas são aquelas partes das palavras de Deus que nós escolhemos, e não a totalidade da palavra de Deus, então isso é uma Babilônia, não é mais Jerusalém. E Deus permitiu o seu povo ir para a Babilônia. Até que depois de 70 anos, Daniel estudando as Escrituras, ele compreendeu que chegou o tempo do cativeiro acabar e Jerusalém ser restaurada. Daniel começa a orar, estamos no capítulo 9 de Daniel. Chega no capítulo 10, o Senhor abre para Daniel aquela guerra terrível nos céus, porque desde o dia que Daniel começou a orar, nós vemos que o homem de Deus, aquele anjo, foi enviado, Gabriel foi enviado. Mas o príncipe da Pérsia impediu, houve uma batalha nos céus por 21 dias. Então você vê que havia aquelas potestades malignas que usava os reis da época. Não era simplesmente um reinado político, representava uma besta, uma potestade espiritual. O povo de Deus estava em confusão porque Satanás estava mantendo o povo de Deus em confusão, como consequência do orgulho e da desobediência. Graças a Deus o Senhor venceu. Aí nós temos o livro de Esdras, que começa por causa da intercessão de Daniel. Mesmo em tempo de caos, havia homens que tinham seu coração voltado para Jerusalém, orando 3 vezes ao dia. E como começa o livro de Esdras? O livro de Esdras começa dizendo que Deus despertou o espírito de Ciro, o rei da Pérsia. Meu Deus! E Ciro fala que o Deus da glória despertou ele, porque ele queria uma casa em Jerusalém. Como isso aconteceu? Aconteceu porque haviam homens e mulheres que oravam. Aconteceu porque haviam homens da palavra dentro de Babilônia. Aconteceu porque chegou até Ciro uma profecia que está em Isaías 44, 45, cerca de 150 a 200 anos antes de Ciro, que dizia que Ciro seria o pastor do Senhor e que ele ia restaurar uma casa para Deus em Jerusalém. E quando Ciro conhece isso, Ciro sabe o que aconteceu a Nabucodonosor, quando Nabucodonosor disse, que era o rei da Babilônia, que não era aquela Babilônia que ele construiu com seus braços para a sua própria glória, e aí o Deus dos céus feriu Nabucodonosor e ele foi pastar como uma besta. Agora Ciro sabe disso e fala, não, o Deus dos céus, não foi a minha mão, foi ele que me pôs aqui sobre as nações. Por quê? Porque ele quer uma casa em Jerusalém. Então todos vocês que estão aqui cativos, que são pelo Senhor, volte a Jerusalém. Vão edificar, porque o Deus dos céus mora em Jerusalém, ele quer uma casa em Jerusalém, e ele liberta o povo de Deus. Ele está tendo estrategicamente prejuízo, que ele está perdendo mão de obra, ele está perdendo imposto, ele está perdendo escravo, ele está perdendo princípios sociais, ele está perdendo uma série de coisas, mas ele entendia que nada daquilo era dele. Que pena que um remanescente, cerca de 50 mil pessoas, esse remanescente voltou e o resto preferiu ficar ganhando dinheiro, construindo um nome, uma história, uma vida melhor lá em Babilônia. De fato, se você olhar externamente, não valeria a pena voltar para Jerusalém, estava tudo queimado, tudo destruído, não tinha nada lá. Você tinha que largar a mão de Babilônia e você aprender tudo de novo e construir tudo de novo. Em Babilônia você pode servir a Deus do jeito que você quiser. Em Jerusalém não, você fala, venha e morra. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
E é interessante que, depois dessa palavra de Ciro, Deus despertou o espírito de Zorobabel e de Josué. E ali a gente vê os princípios das coisas que produz edificação. Porque embora Deus promoveu um avivamento, esse avivamento tinha liderança. O povo voltou remanescente sob a liderança desses dois homens. E o capítulo 2 de Esdras, você tem uma genealogia e o nome das pessoas que voltaram e o nome daqueles que não foram encontrados nos rolos dos livros. Nem todos poderiam participar da edificação, a não ser aqueles que estivessem escritos. No capítulo 3, eles restaram o primeiro princípio já em Jerusalém. Não foram as muralhas para guardar eles dos seus inimigos. Eles também não se preocuparam com os celeiros, preocupados com a comida. Eles não pensaram em sua própria proteção. A primeira coisa que eles restauraram foi o altar. Eles sabiam que porque houve rebelião, a glória de Deus saiu da terra e foi para os céus. Deus não poderia se chamar mais o Deus dos céus e da terra. Ele era apenas o Deus dos céus. É necessário um altar na terra, com pessoas consagradas na terra, para que se cumpra inclusive a oração de Jesus: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Para isso tem que ter o altar. O altar é a primeira coisa que se edifica. O altar representa a cruz de Cristo. O altar representa a morte. O altar representa o total abandono de si mesmo. Nada para nós, tudo para Ele. O altar representa o princípio do agir de Deus, e esse princípio é Cristo crucificado. Você não pode nem sequer acreditar que você está seguindo o Senhor se você não toma a cruz e siga o Senhor. Você está em Babilônia ou no Egito. Não importa quantos anos temos na igreja, entre aspas, ou nas conferências, ou nos livros, quanta biblioteca você tem, não importa. É necessário um altar, é necessário restaurar o altar. Às vezes eu receio que muitos que parecem que são cristãos vão para o inferno porque nunca nasceram de novo. Porque eles não têm temor a Deus, não têm senso da ira de Deus, não têm senso de pecado, não se entristecem quando pecam, mas estão cantando, estão dançando, estão dando amém às pregações, e os pregadores estão satisfeitos com isso, parece que estão enganados também. A menos que haja de fato arrependimento genuíno, conversão genuína, um altar genuíno, para voltarmos ao princípio da edificação. E nós precisamos orar para o Senhor nos despertar pelo Espírito Santo nesses dias, porque eles vieram porque o Espírito Santo despertou, e eles vieram sob a liderança desses dois homens. Hoje não queremos liderança. Isso é Babilônia, irmãos. Quando Deus foi liberar o seu povo do Egito, levantou Moisés. Quando foi introduzir o seu povo em Canaã, foi com Josué, o líder do Senhor. E aí você tem a liderança de Samuel. Quando você não tem uma liderança explícita no tempo de Juízes, cada um fazia o que queria, e aquilo é o declínio do testemunho do Senhor. Nós encontramos Davi, nós encontramos tantos que Deus usou, nós encontramos os reis rebeldes, pelo menos cerca de 20, entre os da tribo do norte. Quantos transtornos trouxeram a causa do Senhor? Devemos desejar que o Senhor levante homens sérios, mulheres sérias entre nós nesses dias, para nos apacentar, nos guiar, nos levar a conhecer a Deus, porque nós estamos em tempo de extinção. Estão estudando muito sobre os dinossauros e tantas coisas que entraram em extinção, mas nós estamos em extinção de homens de Deus, irmãos. Falta um homem de Deus no nosso tempo. Eu vim de uma época de que quando alguns dos nossos pais espirituais chegavam, a gente não dormia, senso da ira de Deus. Eles jejuavam 3, 4, 5 dias. Nossas orações duravam o dia inteiro, noite inteira. Eram homens consagrados. Vocês têm visto esses homens com facilidade? Uma vez Zé João estava na minha casa, enquanto minha mãe preparava comida. Aí estava dando uma novela da tarde. O Zé João não odiava a televisão. Falava que enquanto ele estivesse vivo, a televisão não entrava na casa dele. Né, Zadok? E aí
E não entrou. Eliezer saiu, mas não entrou na televisão. Aí ele me contou que, não lembro se foi minha irmã, o que ela falou na televisão, né? Aí o Zé João foi falar o que a pessoa falou. Disse que o Espírito Santo falou para ele assim: o que você tem com isso? Uau! Você imagina isso, irmão? Não se meta com isso. Outra vez ele me contou que ele teve uma visão de que ele estava numa fila e todos poderiam falar com Deus. Ele era o último da fila. E ele estava muito feliz. Aí quando chegou a vez dele, ele entrou no lugar para falar com Deus. Quando ele entrou, quando ele ia falar, o Senhor falou: você não vai falar. Por quê? Ele falou: porque você reclama muito, pode voltar. Irmãos, eu nunca vi o Zé João reclamar. E eu viajei bastante com ele, um bom tempo. Homens que andaram com Deus. Então, o tempo que nós vivemos, faltam esses homens. Eu me lembro que não era época de avião, nem de celulares, né? Não era como hoje que a gente se comunica. Às vezes eu viajava para ministrar a palavra no lugar, não sei como. O Zé João aparecia. Ninguém sabia, a não ser os da minha cidade. E ele às vezes falava: o Senhor me enviou para interceder por você. O Espírito Santo falava com ele. Que coisa maravilhosa, extraordinária, não? Poderíamos falar de vários outros irmãos. Mas hoje a gente fala assim: a igreja não tem pastor, a igreja não tem líder, a igreja não tem obreiro. E por isso nós estamos nessa Babilônia. Nós não temos de fato chefes, empresários, títulos, não devemos sustentar, mas que pena, irmãos, que faltam homens e mulheres de Deus no tempo que nós estamos vivendo. O Senhor falou: fira o pastor e as ovelhas serão dispersas. Quer dizer, quando nós não temos homens que se consagram e representam a liderança espiritual, nós somos dispersos. E isso é um espírito errado que entrou no meio do povo de Deus, que está desintegrando as assembleias, está quitando a autoridade do ministério da palavra e está quitando o pastoreio. Mas quando você vê princípios de restauração, você vai encontrar que Deus levantou homens. E mesmo no Novo Testamento, Pedro se levantou com os 11. Talvez, se seguirmos essa linha de que não devemos ter pessoas muito à frente, a gente falaria para Pedro: Pedro, você já liderou, se meteu a líder com 3 anos e meio. Tudo você aprontou lá. Agora, um dia de Pentecoste, você se levanta e prega. 3.000 almas se convertem. Agora chega, né? Deixa Tiago um pouquinho, Mateus. Mas o Senhor usou Pedro como um pioneiro até o capítulo 11 para 12. E os 11 se levantavam junto com Pedro. O Senhor deu as chaves do reino para Pedro. E nós vamos discutir com o Senhor. Então a gente às vezes somos muito democráticos, né? Queremos uma votação. Mas é o soberano arranjo do Senhor que deve nos governar, não nós mesmos. Não adianta ter os arranjos corretos e não ter a presença do Espírito Santo. Irmãos, se nós não tivermos a bênção de Deus, tudo está morto, tudo está acabado. E essa parte de Esdras, voltando a Esdras, eles restauraram o altar, porque eles estavam preocupados de voltar à presença de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós deveríamos chorar nesses dias, para que a presença de Deus voltasse como nos dias do passado, que muitos de nós experimentamos. Graças a Deus pelo ambiente de adoração que tivemos hoje. Eu estou muito contente de estar com os irmãos e presenciando algumas coisas. Mas nós devemos avançar. Devemos desejar. Nunca mais vi alguém falando sobre jejum. Estranho, não? Nunca mais ouvi falar. Se você encontrar bons sermões sobre jejum, você passa para mim. Eu não tenho visto com facilidade. Existem alguns. Eles restauraram o altar, depois lançaram os fundamentos, e houve um choro extraordinário no livro de Esdras, ao ponto que a vizinhança ouviu e temeu, mas aqueles que eram mais velhos, que viram a glória daquela casa na época do templo de Salomão, estavam chorando de tristeza agora, quando viram Zorobabel e Josué com os outros lançando os alicerces. Porque aquela casa
era como nada. E de alguma forma os mais velhos estavam desanimando os mais novos. E os mais novos que nasceram em Babilônia e não viram a glória no templo de Salomão, eles estavam felizes. E aí nós temos essa lição de que a geração dos mais velhos, que viveram aquele momento de avivamento no passado, eles são responsáveis em atrair o avivamento para a nova geração. Nós encontramos Zorobabel, que veio da primeira geração, quando ainda eles não haviam sido levados cativo, talvez com seus 90 anos. E nós encontramos outros que eram novinhos. Quando você encontra a primeira geração que viveu tempos intensos com o Senhor, é como dizia o irmão Christian Shen, é um cálice que está cheio. Eles têm revelação e eles têm o conhecimento da vontade de Deus. A segunda geração é como se o cálice estivesse pela metade, mas se conhece doutrinariamente a vontade de Deus. Quando você chega na terceira geração, nós encontramos um cálice vazio e tudo que nós temos é tradição. Não temos avivamento. Então, que desafio enorme nós temos de procurar conhecer quais são as coisas que promovem edificação, ou em outras palavras, quais são as coisas, os princípios que atraem o avivamento para a casa de Deus, para não termos apenas ensinamentos e tradições, mas como Laodiceia, você tem fama que vive, mas você está morto, na verdade Sardes. E o Senhor falou à igreja em Éfeso: eu tenho porém contra ti, você abandonou o seu primeiro amor, e eles corriam o risco de o candeleiro ser removido. Não podemos nos contentar, aparentemente, com as coisas corretas e boas e dogmáticas, se não temos avivamentos, o poder de Deus, o avanço extraordinário de Deus no tempo que nós estamos vivendo. Devemos ter saudade desse tempo e buscar esse tempo. E não crer na mentira do diabo de que isso é coisa do passado. Pedro fala que há uma salvação para se revelar no tempo do fim, nos últimos dias. E que fala da presença de Deus que está sendo, ou a graça de Deus está sendo manifestada na revelação de Jesus Cristo. Então devemos crer em avivamento no tempo do fim que antecede a volta do nosso Senhor. E também Pedro fala em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que venham tempos de refrigérios. O Strong, um erudito da língua grega, ele diz que essa palavra também pode ser transliterada como avivamento. O tempo de refrigério, que vem pelo arrependimento do povo de Deus, para que Deus envie tempos de avivamento. E isso possa atrair a volta do Senhor, que os céus estão contendo do nosso Senhor, até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Como não crermos em avivamentos? Deus nunca avançou no Velho e no Novo Testamento, e nos cerca de 2000 anos de história da igreja, sem avivamento. Seremos tão incrédulos ao ponto de não crer em avivamento? Mesmo quando Deus apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus da Babilônia, ou quando ele visitou Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra, ou as visitações de Deus no Velho Testamento, você crê que Deus mudou? Ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Você não crê que Deus pode se revelar? Não cremos que o Senhor que levantou Lutero possa levantar outros homens? O Deus que levantou Wesley e tantos outros, ou agora os mestres e os profetas recentes do século XX, esses homens encontraram com Deus. Igrejas inteiras encontraram com Deus. Leia a história do avivamento no país de Gales. Leia o livro Intercessor de Hess Hovels, escrito por Norman Grubb. Leia a história de John Hard, o apóstolo, o homem de oração. Quando eu era garoto, eu li esse livro 20 vezes. Um livreto, publicado por John Walker. É um livreto. É um livreto. Leia John Hard, o apóstolo de oração. Leia a história dos puritanos. Leia sobre os avivamentos na Inglaterra, na França, na Europa. Há tantos avivamentos na história da igreja. Isso, o Espírito Santo abre nossa fome, nosso apetite espiritual.
para nos provocar também o desejo de voltarmos a esse tempo. Muito interessante que a obra de Deus parou no capítulo 4 de Esdras, por pelo menos 16 anos. Quando você lê Esdras falando, porque Esdras foi alguém que Deus levantou, você vê Esdras contando como um escriba, um historiador. Então a obra de Deus parou, ele vai contar o que aconteceu no aspecto político. Mas quando você lê um profeta falando o que aconteceu, ou seja, um historiador está relatando a história, e um profeta está vendo o que está acontecendo nos bastidores espirituais da história. Percebe a diferença? Um historiador está contando do ponto de vista da terra, um profeta está contando as coisas do ponto de vista das regiões celestiais. Um historiador está falando de homens, um profeta está vendo anjos e demônios, Deus e Satanás, além dos homens. Olha o que Zacarias falou. Lembra-se, nós estamos no capítulo 4 de Esdras, no último versículo, quando a obra do Senhor parou por 16 anos. O capítulo 5 fala que Deus enviou Ageu e Zacarias, ok? 2 profetas. E aí chegamos no livro de Zacarias. E olha o capítulo 3 de Zacarias. É exatamente o que aconteceu quando a obra parou. Capítulo 3 de Zacarias, versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Meu Deus, olha isso que ele está falando. Ele não está contando história no sentido literal. Ele está contando uma história, porém uma história do que está acontecendo no mundo espiritual. Se você falar pela história, o que impediu a construção da obra foi uma intervenção política por aqueles que se opuseram. Mas se você perguntar a Zacarias, falou, foi Satanás que usou uma situação na terra. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? É uma coisinha, é uma brasinha, um carvãozinho aceso, mas o Senhor separou ele. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Agora você vê, o sumo sacerdote conhecia toda a lei, conhecia a liturgia, conhecia os serviços, conhecia tudo. Mas as suas vestes estavam sujas e Satanás estava do lado dele. Nós que servimos, você que serve o Senhor, muito cuidado com o orgulho. Ele sabia tudo, mas estava sujo. Ele sabia tudo, mas Satanás estava do lado dele. O Andrew Murray diz que o orgulho da santidade é o pior estágio do orgulho. Que a porta do inferno é o orgulho na vida de um homem, de uma igreja, de um ministério. Enquanto que a humildade é a porta de Deus semear as coisas dos céus na terra. Você não pode ter nada dos céus, dizia Murray, se o orgulho da santidade não for exterminado em você. Muitos dos problemas que nós temos hoje é por causa do orgulho espiritual. Eu fico imaginando o sumo sacerdote doutrinariamente, o cargo, a liturgia, estava numa posição de muita honra, mas estava sujo. Precisamos orar, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ensine a amar a santidade. Não é se alguém concorda ou não, não é se pode ou não, não é se o outro faz ou não, mas é se o Espírito Santo que habita em nós nos permite certas coisas ou não. Uma das coisas que impede a presença de Deus na casa de Deus hoje é o pecado e a falta de santidade.
Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito para que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Iniquidade no ministério. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Prostou-se a Josué, protestou Josué a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andarem nos meus caminhos e observardes os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. A versão nova versão atualizada, ou nova atualizada, novamente atualizada. A NVI, nesse pensamento do hebraico, coloca: esses homens são simbólicos, eles representam coisas que haverão de vir. É Nova Almeida atualizada, perdão. A gente usa Almeida, né? Revista é atualizada. Saiu uma versão Nova Almeida atualizada. E eles foram muito felizes na tradução desse texto, porque diz que esses homens são homens que representam coisas que havia de vir, ou homens simbólicos. Nós não sabemos direito o que é presságio. Homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu renovo. Quer dizer, o renovo é o Messias, é o Senhor. Para o Senhor vir, essa casa tem que ser edificada. Para essa casa ser edificada, o Senhor teve que promover avivamento. E avivamento não acontece se não tiver homens santos. E esses homens, quando são santos e estão no período de avivamento, eles têm que interpretar a ira de Deus, a santidade de Deus e a palavra de Deus, e colocar ordem na casa de Deus, porque Deus é santo. Então eles começam a restaurar, mas eles também precisam ser purificados. Mas essa casa agora, ela fala do porvir, sobre a volta do Senhor, na primeira vinda do Messias, e para nós agora a última vinda, ou a segunda vinda do Messias. Então, muito interessante que quando chegamos no livro de Esdras, eles profetizam, Ageu e Zacarias. Ageu era um profeta velho, provavelmente veio antes de Jerusalém ser destruída. E Zacarias nasceu na Babilônia, era um profeta jovem. Ageu, no seu livro, temos 2 capítulos, e Zacarias nós temos 14. Quer dizer que Deus quer essa transição geracional, essa responsabilidade espiritual entre irmãos mais velhos e irmãos mais novos, de passar essa tocha do testemunho, esse fogo, esse zelo, essa consagração, de que nós sejamos gerados nesse ambiente de homens e mulheres que andaram com Deus, possa inflamar a geração dos mais novos. E o capítulo 5 diz que eles começaram a profetizar, Josué e Zorobabel se animaram, Deus despertou de novo o espírito do povo, eles voltaram a construir, e quando chegamos no capítulo 6, versículo 14 de Esdras, diz que a obra do Senhor prosperava, porque eles trabalhavam segundo a palavra dos profetas. Meu Deus do céu. Uma outra palavra diz: crede nos vossos profetas e prosperareis. Mas o inimigo quer amarrar a boca daqueles que servem, para que haja apostasia. Então a obra do Senhor prosperou, e quando chegamos no capítulo 7 de Esdras, temos uma nova leva de judeus vindo a Jerusalém, e agora vem por mãos de Esdras. E Esdras representa o ministério para embelezar e ornar a casa de Deus. Você tem um governador, você tem um sacerdote, você tem cooperadores, mas agora era necessário vir ministério da palavra por Esdras. Esdras representa uma geração mais nova, que foi além da geração mais velha.
Esdras que reuniu como escriba os 39 livros do Velho Testamento. Foi ele que ordenou o cânon da Bíblia do Velho Testamento e recuperou isso. Você imagina o tamanho da envergadura da condição que Deus deu a esse homem? Então você vai ver que os ministérios estão se complementando. Jeremias com Ezequiel profetizaram, o povo é levado cativo, Daniel tem visão, Daniel intercede, Deus visita o seu povo em Babilônia, Deus suscita o espírito de Ciro, Zorobabel, Josué volta a Jerusalém, lança o altar, os fundamentos a casa para, agora Deus envia 2 profetas, Ageu e Zacarias, a casa está sendo levantada e concluída, Deus envia Esdras. Que tolice um homem, alguém, achar que ele é autossuficiente sozinho. Se Deus é um Deus de complementação. Ninguém é suficiente sozinho, todos nós estamos desprotegidos. E Deus complementa ministérios diferentes para que haja enriquecimento e proteção. Nós precisamos ser protegidos de nós mesmos primeiro, antes do maligno, porque nós somos às vezes pior do que o maligno. A Bíblia fala, não dês lugar ao diabo, quer dizer, então ele não vai agir se não der lugar. Então Esdras trabalhou, depois que a casa é adornada e tudo é restaurado, vem o tempo de Neemias. Muito interessante que Neemias pergunta como é que estão os seus irmãos. E a pessoa que responde diz que os muros estão assolados, a cidade está em opróbrio, está tudo queimado. Neemias cai o semblante, fica triste. E ele vai servir o vinho do rei. O rei fala, o que está acontecendo? Você não está doente? Por que seu semblante está triste? E ele fala, como é que eu posso estar com um semblante bom e feliz se os muros da cidade que sepultaram, onde os meus pais estão sepultados, estão destruídos e queimados? E ele passa a orar e ele recebe da parte de Deus, olhem comigo, Neemias capítulo 2, ele recebe da parte do rei a permissão de voltar a Jerusalém. E a gente seria honesto se de repente falarmos, não falar, mas pensar, mas peraí, que história é essa? Vamos ao capítulo 1, que história é essa que Jerusalém está destruída, está assolada? Já não trabalhou Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias, Esdras? Como assim? Neemias capítulo 1, versículo 3 diz assim, Hanani respondendo para Neemias, os restantes que não foram levados para o exílio e acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ué, parece que eles estão ignorando o trabalho de todos os outros que vieram antes deles, né? Mas você vai perceber que a direção, o encargo que Deus deu para Neemias foi restaurar a cidade e os muros. A casa foi construída, mas os muros e a cidade estavam derribados. Você constrói uma casa, por que você coloca muros e um portão? Você está colocando limite entre o seu terreno e o que o adversário não pode entrar, o inimigo tem que ficar do lado de fora. Então fala de proteção, fala de separação. Jerusalém, a sua casa, o templo foi restaurado, mas não tinha separação. O inimigo gosta disso, que as coisas estejam misturadas. Deus falou, haja luz, e faz separação entre luz e treva. O diabo, não, para que separar? Deixa as coisas misturadas. E Neemias foi enviado com esse propósito. O verso 3 do capítulo 2, você vai ver que ele responde ao rei, viva o rei, capítulo 2, verso 3, para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Você está vendo? Ele não está falando do templo, ele está falando da cidade.
Versículo 5: e disse ao rei, se é do agrado do rei, e disse ao rei Neemias, se é do agrado do rei, e se teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique, a cidade. Final do versículo 8, ele vai dizer que o rei deu autorização porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. O versículo 10 diz assim, do capítulo 2: disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha isso, irmãos. Pessoas ficaram indignadas porque alguém estava procurando o bem dos filhos de Israel. E aí nós vamos encontrar o versículo 11, quando ele chega a Jerusalém, onde ele esteve 3 dias, ele se levanta à noite, versículo 11, e uns poucos homens comigo, eu não declarei a ninguém o que Deus havia colocado no meu coração para eu fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite eu saí pela porta do vale. Se você vai trabalhar num lugar, na sua assembleia, se você pegar um tempo de calamidade, de caos, e quiser ser útil ao Senhor, você vai encontrar 10 portas depois no capítulo 3, mas no contexto para o ministério, a porta que você tem que procurar primeiro é a porta do vale. O que significa o vale? Você vai encontrar em muitas passagens do Velho Testamento que o vale representa quebrantamento, despojamento, pessoas quebradas, rendição. Encontre homens e mulheres quebrados por Deus. Ali você vai encontrar um ambiente do Espírito Santo para você se unir. Encontre alguém cheio de conhecimento, mas sem quebrantamento. Você vai encontrar resistência espiritual. Percebe a diferença? Ele procurou a porta de pessoas quebrantadas. É isso que representa. Ah, irmãos, falta tanto quebrantamento. As pessoas estão tão seguras de si, né? Eu sei. Depois ele seguiu para o lado da fonte do dragão. Você vai ter que discernir onde e como Satanás está trabalhando. Está vendo? Para você não cair nas mesmas armadilhas. Depois você vai ter que seguir para a porta do monturo. O que era a porta do monturo, irmãos? A porta do monturo era onde antigamente estava a Geena, onde o lixo da cidade tinha que ser jogado fora. Vamos ter que discernir se está havendo confissão de pecado, arrependimento, disciplina moral, disciplina doutrinária, se está havendo lixo colocado para fora da casa ou se nós estamos cheios de lixo dentro da casa. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo, porque o inimigo não quer separação. Depois de tudo isso, ele voltou ao Espírito Santo, na tipologia, passei a porta da fonte. Claro que não podemos ficar só na porta do dragão e vendo a porta do monturo, isso é uma batalha que destrói. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. E ao açude do rei, o nosso rei é Cristo, é onde brota e flui as águas vivas. Mas não havia lugar por onde passasse o animal que montava. Eu subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei e entrei de novo pela porta do vale. Versículo 15. Pode ter certeza disso, irmãos. Não são os novos convertidos que dão problema, que causam divisão, que geram. Não são. São os mais velhos que fecham a porta do vale, porque falta quebrantamento, cheio de opinião. E você vai seguir no texto, chega no verso 17, ele fala: então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio.
Lembra do primeiro versículo que lemos? Sigamos as coisas de paz e que promovem edificação. Jejum de Neemias, intercessão de Neemias, voltar os muros, desejar o bem, ter autorização do rei, que fala do nosso Senhor soberano, não se pode mover sem a direção de Deus, sem a boa mão do Senhor. Mas quando você chega para trabalhar, vá primeiro pela porta do vale. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. E isso é a porta do vale. Jejue e ore, e isso faz parte da porta do vale. Não para humilhar os outros, mas a si mesmo. Estás vendo a miséria? Quer dizer, não adianta ficar vendo a miséria. Ele diz: vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Hoje nós precisamos de profetas. Fala, vocês estão vendo que as coisas estão fora? Porque parece que está tudo muito tranquilo. Mas não vamos ficar como opróbrio. Vamos restaurar os muros de Jerusalém. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortalecer as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Quantos estão no espírito de Sambalate, de Tobias, Gesem? Fala agora, aquele irmão quer ser um líder, aquela irmã se acha santa, e o outro, quer dizer, isso é um espírito. Nós devemos estar tão felizes quando os jovens consagram a sua vida, estão buscando o Senhor, estão servindo o Senhor. Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos, e vós, todavia, não tendes parte nem direito neste memorial. Então eles começam a restaurar a casa, e nós não vamos entrar hoje, mas restauraram restaurar os muros, e eles restauraram as 10 portas dos muros de Jerusalém, de frente da sua casa. Isso é muito interessante, cada um de frente da sua casa. E aqui mostra que alguns tinham metade da responsabilidade da cidade, ou uma parte de outra cidade. Ele não tinha responsabilidade de tudo. Hoje os homens acham que são responsáveis por tudo. Ele é um líder absoluto. E não é verdade. Deus nunca entregou tudo a ninguém. Ele entrega porções para que haja complementação, multiplicação, equilíbrio, diversidade de dons, ministérios, sabedoria, complementação e proteção. Então, queridos, sigamos as coisas que produzem a paz e a edificação. Não destruamos a obra de Deus por causa das nossas opiniões. Quantas coisas geraram dano, se pudéssemos voltar atrás, né? Quantas decisões, iniciativas, posições, zelo, mas o Espírito Santo foi embora. E os homens ficaram com as suas opiniões. Não venhamos cometer os mesmos erros do passado. E uma coisa maravilhosa em todo esse relato é que esses homens trabalharam se permitindo ser complementados. A obra de Deus pôde avançar. E uma tragédia do nosso tempo é quando os líderes, os obreiros, não se permitem ser complementados uns pelos outros. E quando desperta para perceber de que precisava de outros, já estão velhos, alguns já até morreram. Que não sejamos esses, assim, que não façamos assim, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia para vermos o quanto nós carecemos uns dos outros. Uma coisa que tem queimado meu coração nesse tempo
e eu tenho orado são: Senhor, quais são as coisas, quais são os princípios que atraem a presença do Espírito Santo, o avivamento, e quais as coisas, ainda que sejam boas, que espantam o Espírito Santo e traz a sequidão espiritual. Porque o Espírito Santo muitas vezes não tem ambiente entre nós, porque nós quebramos muitos princípios espirituais. Você pega o livro de Levítico, capítulo 10, veio o fogo do Senhor e consumiu o altar, o sacrifício. Em seguida, final do capítulo 9, em seguida vem os filhos de Arão e eles pegam um fogo estranho para acender e querer queimar o sacrifício. E o que Deus fez? Enviou fogo e matou eles. E falou que ele seria santificado por meio daqueles que ele serve. Quer dizer, o fogo do altar nunca poderia apagar e não poderia ter um fogo estranho para servir o Senhor nos seus sacrifícios. Aquele altar representa a cruz de Cristo. Você não pode servir o Senhor de qualquer maneira. Isso atrai a ira de Deus. Uzá foi colocar a mão na arca. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Saul se tornou obstinado. Ele perdeu a unção. Um espírito perturbador passou a perturbar Saul. E a unção foi para Davi. Você pega aquelas famílias que a terra abriu e engoliu viva, porque eles estavam afrontando a Deus quando afrontaram Moisés. Aí ele fala assim: mas isso foi Velho Testamento. Não, Anani e Safira morreu. O apóstolo João falou que se alguém vê o seu irmão pecar, ore por ele para que Deus dê vida. Mas se for pecado para a morte, digo para esse: não ore por ele. Como o Senhor falou para Jeremias: não ora por esse povo que eu não vou ouvir. Então, João, o apóstolo, está falando isso no Novo Testamento, que há pecados que atraem a morte. Por causa disso, entre vós, disse Paulo aos Coríntios 11, fracos, alguns que estão doentes e alguns que morrem ou morreram. Por quê? Porque estão sendo levianos, quebrando o princípio e atraindo o juízo de Deus. A disciplina de Deus tem instâncias, mas às vezes se queima a última instância e cai sobre a mão soberana do Senhor. Então, irmãos, que os dias que nós estamos vivendo só possa nos despertar, e aqueles que o Senhor colocou junto possamos nos amar e nos valorizar, cuidar uns dos outros, olhar por vós e por todo o rebanho. E como Atos 13, eu termino aqui, havia em Antioquia profetas e mestres, e estes serviam ao Senhor com jejum e oração. E servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E eles, enviados pelo Espírito Santo, por meio de jejum e oração dos seus companheiros, foram enviados. Aquele ambiente onde não estão ministrando a casa, mas estão ministrando a Deus, e o Espírito Santo encontrou um ambiente para falar. E a obra de Deus avançou, porque foi nessa base santa de consagração, de buscar a Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude no tempo que nós estamos vivendo. Nós louvamos o Senhor por esse recomeço entre nós, né? Eu falo um recomeço porque hoje é um ambiente onde são irmãos que servem em vários lugares, especialmente aqui em Tamandaré também. Mas que nós separamos um tempo entre irmãos e irmãs, que não é uma reunião administrativa, nem só de presbíteros, mas é um caráter de ministério, né? Que é para sermos encorajados, chamados pelo Senhor para voltarmos a Ele e procurarmos como servir melhor ao Senhor, como sermos protegidos, como sermos treinados, encorajados. E parece que o Senhor está nos chamando de volta ao altar, né? A restaurar primeiro o altar da consagração e considerar a vontade do Senhor juntos. Que Deus nos abençoe. Mas assim, leve isso a sério, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo muito sério. Não perca tempo. E uma das grandes necessidades hoje é a oração. Eu concordo, o Andrew Moore também falou que se alguém puder levar a igreja a orar, ele terá feito um grande trabalho. Porque são tempos que nós precisamos muito de oração.
Deus nos abençoe. Glória ao Leão de Judá.